Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amado, estaremos comentando acerca da sétima trombeta, que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. Eu gostaria de falar aos irmãos que eu não estou me aprofundando nos estudos, eu não estou trazendo os estudos de uma forma teológica, nem também de uma forma escatológica. Eu estou estudando capítulo por capítulo. Então, muitas coisas que ainda irei falar sobre as 7 pragas, ela está associada às 7 trombetas. Mas, como eu estou estudando capítulo por capítulo, eu não tenho juntado o toque das 7 trombetas com as 7 pragas. Eu recomendo a vocês que gostam do livro de Apocalipse a analisar alguns estudos de alguns grandes pregadores que se encontra no YouTube. Um deles, um dos mais profundos que eu já conheci, embora eu não tenha, como dizer assim, eu nunca fui seguidor dele, é do Bispo Macedo. Eu nunca pertenci à Igreja Universal, mas um dos estudos mais profundos do Apocalipse é elaborado pelo Bispo Macedo. É um bem completo. Mas tem outros vários pregadores que têm apresentado estudo muito profundo. Então eu analiso todos os estudos, depois eu coloco minhas próprias palavras nos meus próprios pensamentos. Então vamos ao estudo de hoje. Então, o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e o adoraram a Deus, e declaravam: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Portanto, assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a honra de destruíres o que assolam a terra. Neste momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observado a arca da aliança, e houve relâmpago, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Muito bem, amados, vamos analisar, portanto, o toque da 7ª trombeta. O toque da 7ª trombeta, nós precisamos conhecer, amados, para que assim nós venhamos saber o que nos aguarda no
num futuro próximo. João diz: o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus, que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nós vimos aqui que os 24 anciões, que estavam sentados em seu trono diante de Deus, levanta-se do seu trono, postra-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Eles glorificam a Deus, eles dão glória a Deus, dando graça a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Amados, diletos irmãos, muitas pessoas dizem: o mundo está no controle de Deus. Ainda não, amados. É no toque da sétima trombeta, Deus tomará o controle absoluto do mundo. A sétima trombeta declara o fim da humanidade como a conhecemos, envolvida em pecado, ganância e violência, envolvida na corrupção. Tudo isso não haverá mais. Deus, ele reassume o poder do universo, e o pecado é totalmente vencido. A sétima trombeta, devemos também comparar ele com o capítulo 16, que traz a destruição dos ímpios e, por consequência, a volta de Jesus. Então, amados, ao toque da sétima trombeta, Deus assumirá o controle absoluto do universo. Ainda que as nações se venham a irar-se, mas chegou a própria ira do Deus Todo-Poderoso. Chegou o tempo dele julgar os mortos e de recompensar todos os teus servos, os profetas e os seus santos, aquele que teme o teu nome, tanto pequeno como grande, e de destruir todos aqueles que destroem a terra. Não pense você, amado, que todos aqueles que têm praticado obra de destruição aqui na terra ficará impune. Todos aqueles que destruíram a terra de alguma maneira, que trouxe calamidade sobre a terra, essas pessoas também serão destruídas por Deus. Por isso, é necessário compreendermos que haverá uma ressurreição. E a Bíblia diz que então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da sua aliança, que houve relâmpago, vozes e trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. O apóstolo João, ele olha agora não somente para o céu, mas ele olha para os céus dos céus, porque ele coloca no plural, que foi aberto o santuário de Deus nos céus. Estes céus dos céus é onde se encontra o santo dos santos de Deus. A destruição de todos os ímpios, a ressurreição do justo e a volta de Jesus. Esse é um dia de espanto, o grande dia do Senhor. O salário daqueles que destruíram a terra e perseguiram os santos lhe é dado agora, tal como a recompensa daqueles que morreram aguardando o Senhor. Todos recebem seu juízo. O verso
19 apresenta algo muito importante. Pois quando termina a última trombeta, João avisa, à vista dos céus, nos céus dos céus, o santuário de Deus, e vislumbra a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da aliança, é o recipiente que Deus criou para armazenar alguma coisa que simboliza seu compromisso com a humanidade. Cientistas do mundo inteiro, amado, estão à procura da arca da aliança. Eles acreditam que a arca da aliança está escondida aqui na terra. Mas agora nós vemos aqui que João avista esta arca da aliança no santuário de Deus nos céus. Já não está mais na terra, amado. Milhões de dólares, ou seja, trilhões de dólares, são gastos em pesquisa para localizar aonde está a arca da aliança de Deus. Só se o homem pudesse entrar no santuário de Deus, aí ele encontraria a arca da aliança de Deus. Nela foi posta a vara que floresceu quando Arão foi escolhido sumo sacerdote. Dentro da arca da aliança está o maná que desceu dos céus para alimentar as nações de Israel, para alimentar a nação de Israel ali no deserto. Dentro da arca da aliança estão as duas tábuas contendo a lei escrita pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés no monte Sinai. Então, amados, nós vemos aqui que por mais que o homem pesquise aqui na terra, ele não vai encontrar a arca da aliança aqui na terra, pois a arca da aliança está no santuário de Deus nos céus. Deus a recolheu. Deus a recolheu. E segundo Enoque, um livro que eu leio muito, até o próprio jardim do Éden está também nos céus. Não se encontra mais na terra. Quando vemos no mesmo contexto, amados, que a palavra juízo e leis, entendemos que de fato as leis que Deus entregou a Moisés no monte Sinai serviram de fundamento para se julgar a humanidade. Essas leis identificaram quem pecou, matando, roubando, adulterando, mentindo, adorando outros ídolos. E que palavra de Cristo, que nenhum tio lhe seria tirado, até que tudo se cumprisse, de fato era verdade. A nova aliança de Cristo não aboliu as leis de Deus, apenas a estendeu a toda a humanidade, tal como a oportunidade da salvação, que na primeira aliança era por meio de Israel, em seu santuário, e os seus sacrifícios de cordeiro, agora cabe por meio de Cristo que todos cheguem ao próprio arrependimento e tome posse da graça divina, da salvação eterna, por meio de Cristo Jesus. Como acontecerá isso, amados? A Bíblia diz que todos morreram, a morte chegou a todos por meio de Adão. Adão cometeu pecado e assim toda a humanidade passou a viver subjugado pela morte. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo, em Cristo todos irão ressuscitar, todos serão vivificados. Que cada um, porém, na sua ordem. Cristo é a própria primícia de Deus. Depois, o que são seguidores de Cristo, que são os filhos, que são aqueles que foram salvos por Cristo, estas pessoas ressuscitarão
na volta de Cristo, ou seja, na sua segunda vinda. A Bíblia diz que no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando ele houver destruído todo o domínio de toda autoridade e todo o poder. Quando isso ocorrer, Cristo vai entregar o reino ao Pai. O Pai vai voltar a reinar, a ter o domínio de todo o universo. Pois a Bíblia diz que é necessário que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a própria morte. Então, quando começar o soar da 7ª trombeta, os mortos irão ressuscitar, pois Cristo irá vencer seu último inimigo, que é a morte. A morte não terá mais domínio sobre os filhos de Deus, pois se lê que todas as coisas Cristo sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro é que se tu aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho, ele irá se sujeitar para aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quer dizer, Cristo irá agora entregar a Deus todo o domínio, para que Deus seja em todos e sobre todos. Então, de outra maneira que fará com que aqueles que se batizam muitas vezes pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque então se batiza por elas? É porque nós, amados, acreditamos que estamos em Cristo e que nós iremos ressuscitar. Então, que apóstolo Paulo, ele diz que chegará o momento em que todos irão ressuscitar. Algumas pessoas perguntam, mas como? O próprio apóstolo Paulo diz, semeia-se corpo mortal e vai nascer em corpo espiritual. Ele faz a comparação, quando semeia, não semeia corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá como lhe convém, cada um a ele semente o corpo é o próprio semente. Então, nesse caso, cada um de nós que fomos mortos, iremos ser sepultados, mas o homem, ele há de ressuscitar com corpo de glória. Assim também é a ressurreição. Semeia-se em corrupção e ressuscita em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo animal e ressuscitando corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também tudo está escrito. O primeiro Adão tornou-se alma vivente e o último Adão espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual, que é Cristo Jesus. É o único que tem o poder de nos dar um corpo espiritual. Então, amados irmãos, haverá momento em que nós iremos estar diante de Deus, iremos ressuscitar. Mas quando isto, que o próprio apóstolo Paulo diz, é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Falando do nosso corpo, o nosso corpo agora é mortal. Nosso corpo agora é corruptível, mas quando Cristo vier, nós seremos incorruptível. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Cristo agora nos dá o poder de ressuscitar. Cristo agora estará olhando face a face com a morte, e Ele estará interrogando a morte: onde está a morte, a tua vitória?
Onde está, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, amados, nós estamos aguardando o soar da 7ª trombeta. E ao soar da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão, subirão para a glória, para encontrar com Cristo Jesus, para ali tomar e habitar eternamente na presença do Senhor nosso Deus. Isto vai acontecer em breve. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Quero dizer para os irmãos que eu não tenho um fundamento teológico, não sou formado em teologia nem em escatologia, mas eu sou estudante da palavra de Deus, e como estudante eu procuro passar aquilo que eu consigo compreender por meio dos estudos da palavra de Deus. Aconselho a vocês a analisarem pregação do Bispo Macedo e de outros pregadores que são comentaristas do Apocalipse, para que vocês possam compreender melhor o que nos aguarda. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz, permaneça no caminho da vida. Amém e amém.